tudo bem? Seja muito bem-vindo à Aulática. Eu sou o Fábio Monstro e vamos conversar na aula de hoje sobre as cartas topográficas. Nós estamos nos referindo a uma representação do relevo. Notem que eu trouxe para vocês aqui, dois esquemas. Toma muito cuidado para não confundir. Isso aqui, dentro do gráfico, nós chamamos de perfil topográfico. É como se nós fizéssemos um corte na formação de relevo para ver-os assim, através da lateral. Então, aqui é um exemplo de perfil topográfico, aqui um outro exemplo de perfil topográfico. E logo abaixo, essas curvas, essas linhas que eu coloquei para vocês aqui e aqui, são exemplos de cartas topográficas. Então, uma carta topográfica, ela pode representar o relevo através dessas linhas, que são chamadas de linhas isométricas ou linhas altimétricas, ou a forma que aparece com mais frequência em prova, curvas de nível. É a mesma coisa. Nós estamos nos referindo a linhas que unem pontos de mesma altitude. Significa que, se você que está assistindo essa videoaula, se você estiver localizado aqui, e o seu amigo estiver localizado aqui, e o seu outro amigo estiver localizado aqui, na prática, vocês estão unidos numa mesma linha, localizados, portanto, numa mesma altitude. Tudo bem? Joia! Outro aspecto importante, as curvas de nível, elas são sempre equidistantes. Significa dizer que a variação de altitude entre as curvas de nível é sempre a mesma. Olha aqui, nesse caso, a variação, a equidistância, é de 10 em 10 metros. No caso de baixo, uma variação de 15 em 15 metros. Poderia ser de 20 em 20, 50 em 50, 100 em 100. A variação entre as curvas é sempre a mesma. Vale salientar que quando nós falamos em altitude, cuidado, a nossa referência é o nível do mar. A altura do indivíduo é uma coisa. Eu, monstro, eu tenho 1,82 m, 1,83 m de altura. A altitude, ela usa como referência o nível do mar. Tudo bem? Olha só, outro aspecto importante. Você deve ter notado que, em alguns pontos as curvas estão mais próximas, em outras elas estão mais distantes. Aqui nesse caso, a distância entre elas é sempre a mesma. Aqui no exemplo de cima, não. Curvas mais próximas, curvas mais afastadas. Por que isso acontece? Justamente porque a distância entre as curvas de nível representa a declividade do relevo. Dá uma olhada aqui no esquema. No perfil topográfico, nessa vertente A, ou seja, o que é a vertente? Vertente é o que liga a cota máxima de altitude, ou seja, a altitude mais elevada, a cota máxima, em relação à base. Então, a vertente une a altitude máxima à mínima. Percebam que a vertente A, ela tem uma declividade muito maior do que a vertente B. E é isso que eu quero dizer nessa expressão, que quando as curvas estão mais próximas, elas representam uma maior declividade da vertente. Quando as curvas estão mais afastadas, uma declividade mais suave. Então aqui, notem que a distância entre as curvas é sempre a mesma. Então a declividade entre A e B é igual. Aqui, as curvas estão mais próximas. Desse lado, as curvas estão mais afastadas. Isso denota o quê? Que curvas mais próximas, maior inclinação, curvas mais distantes, menor inclinação. Como é que isso pode aparecer em prova para você? Por exemplo, eles podem te entregar uma carta topográfica desse tipo e perguntar assim: onde a velocidade do escoamento superficial das águas é mais veloz? Ora, onde as curvas estão mais próximas. Ou ainda, onde há maior potencial erosivo, de acordo com essa carta topográfica? Ora, onde as curvas estão mais próximas. Ou onde há o maior potencial para uma agricultura mecanizada? Justamente onde as curvas estão mais afastadas, portanto, menor declividade, o que viabiliza o uso de equipamentos mais pesados. Legal? Para fechar, vale a pena lembrar que um relevo ele também pode ser representado por hipometria quando a representação é uma representação de escala menor. Lembra? Escala menor significa que é um menor nível de detalhamento, então a área representada é muito grande. Por exemplo, o mapa mundi. O mapa mundi, escala pequena, área representada enorme. Então, para representar relevo em escala pequena,
geralmente se usam cores, que é o sistema hipsométrico. E a batimetria, ela é muito parecida com as curvas de nível, com uma diferença. As curvas de nível representam a superfície terrestre. As linhas batimétricas representam a profundidade dos mares, dos oceanos e dos lagos. Então, oceano, superfície. Tudo bem? Foi um grande prazer, muito obrigado e até a próxima. Tchau!